Mateus trouxe toda a família para a igreja hoje, ó. Chega a estar ali sorridente. A irmã, a mãe, glória a Deus. A mãe já é da igreja, a mãe só está faltando dar um passo, mas ela já faz parte, né, dessa família também, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida de vocês e por vocês estarem aqui. Saúde, irmão, Saúde veio para a igreja, não choveu, vocês estão vendo? Que bênção. Ou é o contrário, né? Veio, choveu. Que bênção, Saúde. Louvo a Deus por sua vida. Nel também está ali, seja bem-vindo. Né? Darly, que passe de fé. Eu louvo a Deus por sua vida, Darly. Eu louvo a Deus por sua vida. Você disse, eu vou estar no culto domingo. E está aqui, para a glória de Deus. Deus abençoe. E Vitor também. Parabéns, Vitor. Eu recebi um áudio, irmãos, de uma irmã, e ela desesperada. Sabe como é que a pessoa estava desesperada, chorando, por conta do Covid-19. A pessoa não foi infectada, não está infectada, está na zona rural, mas a pessoa me falou, pastor, está insuportável. Eu não estou mais suportando tudo que está acontecendo. Isso que a irmã Lindalva relatou, abre, fecha, pode ir, não pode ir, está morrendo todo mundo, não está morrendo todo mundo. E isso vai trazendo angústia para a alma. E ela me falou isso, e como me comoveu. E o que eu disse para ela é a mesma coisa que eu quero dizer para vocês. O nosso Redentor vive. Aquele que cuida de nós, Ele está vivo, amém? Creiam. Não se exponham ao vírus, mas creiam. O nosso Redentor vive. Aquele que cuida de nossas vidas, Ele vive. Nós não estamos sem a nossa proteção. A nossa proteção é sobre a nossa vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele continua nos guardando e é fiel. Ele continua nos guardando e é fiel. E por mais que você tenha medo da morte, eu quero lhe falar as palavras de Jesus. Ele disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E eu creio nessa promessa. Ninguém quer a morte. Sabe por que a gente não aceita a morte? Né? Não é porque a gente tenha medo dela. Não. É porque ninguém aqui foi feito para morrer. Você sabia que você não foi feito para morrer? Você foi feito para adoração. Esse é o seu propósito. A gente escuta às vezes as pessoas dizerem, sabe isso? Tudo vai morrer, todo ser vivo morre. Morre, mas nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos por Deus com o objetivo de adorá-lo. Por isso que a morte é inaceitável, porque a morte não cumpre o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. Deus não lhe fez para a morte, Deus lhe fez para adoração. Não aceite. Mesmo que eu morra, ó a palavra de Cristo, para você ver, quando nós observamos a Escritura, quando nós observamos a palavra, com atenção, a gente é capaz de ver isso. Jesus põe um fim ali na morte. Jesus põe um fim no poder da morte ali. Jesus disse, inclusive o texto que Lucas estava citando na ministração, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque o nosso Deus não é Deus de mortos, o nosso Deus é Deus de vivos. O nosso Deus é Deus de Jacó, Isaac e Abraão. É Deus de vivos, não de mortos. Creia nisso. Você abriu sua Bíblia, Gênesis capítulo 5, por favor. Eu quero ler com você. Gênesis capítulo 5. Diz o seguinte a palavra, versículo 24. E andou em Enoque com Deus, e não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. Só isso, varão. Tá bom para tu? Vamos lá? Eu quero que você repita comigo.
Eu quero que você repita comigo. Só essa primeira parte. E andou Enoque com Deus. Misericórdia, meu Deus do céu. Se fosse uma nota naqueles programas de calor, vocês não tinham nota. Vamos lá de novo, agora vai dar certo. E andou Enoque com Deus. E não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Quem quer ser tomado por Deus aqui? Aleluia. Quem quer ser tomado por Deus? É fácil. É fácil. O nosso Deus não mudou. Ele é Deus presente. Ele não muda, ele continua o mesmo. O mesmo que aconteceu com Enoque pode acontecer comigo e com você também. Sabe, e a característica principal de Enoque era essa amizade com Deus. A característica principal de Enoque era esse alinhamento com Deus, que as pessoas diziam, Enoque está andando com Deus. Para comigo, Deus é invisível. Deus é invisível. Deus é um espírito, mas mesmo Deus sendo invisível, mesmo Deus sendo um espírito, as pessoas reconheciam que Enoque andava com o Senhor. Que maravilha! E isso tem consumido o meu pensamento, tem estado dentro de mim. E eu me fiz algumas perguntas durante esses dias. O que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Andar com Deus é passar momentos de oração? Andar com Deus é gastar tempo com a palavra? Andar com Deus é se envolver na igreja? Andar com Deus é quando alguém vai andar à luz da palavra? Eu quero te dizer uma coisa certa. Embora andar com Deus seja tudo isso que nós falamos, embora andar com Deus seja tudo isso que eu falei, a resposta seja sim para todas essas perguntas. Andar com Deus ainda tem, com toda certeza, algo maior para as nossas vidas. E observando ali os curtos passos de Enoque, e depois dos profetas, e depois dos apóstolos, nós acabamos compreendendo que andar com Deus é muito mais do que ter momentos com Ele, mas nós compreendemos que andar com Deus é ter uma vida nele. Algumas pessoas não andam com Deus, elas podem até estar com Deus, elas não andam com Deus, porque essa caminhada não é permanente, essa caminhada não vai até o fim, porque não é o caminho que Deus escolheu. E eu quero conversar com você sobre andar. Eu ando com Jeane, nós andamos juntos desde 2010, uau, esse ano a gente completou 10 anos de casado. Meu irmão, você pode dar glória a Deus? 10 anos que ela me aguenta. E que eu aguento ela. Em amor. A missão minha é mais difícil. 10 anos que a gente anda junto. Deixa eu lhe dizer, se você observar, nós temos muitas coisas parecidas. Se você observar, nós temos muito é parecido. Muito do jeito que Jeane prega é parecido comigo, muito do jeito que eu me comporto é parecido com ela, porque nós resolvemos caminhar junto, e desde 2010, dia 13 de março de 2010, nós não paramos mais de andar junto, nós não nos separamos mais. Falando isso, eu quero te mostrar o que é andar com Deus. Será que a gente não teve nenhum obstáculo? Será que nós não tivemos nenhum momento de dificuldade? Será que nós não tivemos nenhum momento de embate? Sim, tivemos, e foram muitos. Mas escolhemos andar juntos um com o outro. E isso dilui todas as dificuldades. Então eu aprendi esses dias que andar com Deus vai muito além de ter momentos com Ele. Mas andar com Deus é ter um estilo de vida. Andar com Deus é demonstrar com os seus gestos
Andar com Deus é demonstrar com a sua vida o que o Senhor tem feito. Eu me lembro muito de Pedro. Eu não sei se os irmãos estão lembrados de Pedro no dia que Jesus estava para ser crucificado. E ali as pessoas que observavam Pedro diziam: você também é dos de Jesus. O seu jeito de andar lhe denuncia. O seu jeito de andar lhe denuncia. Sabe, o jeito que Pedro andava, eu não sei, se comportava, apresentava para quem o estava vendo que ele era discípulo de Jesus de Nazaré. O meu jeito de andar tem que demonstrar isso também. O meu jeito de agir tem que demonstrar isso também. Porque andar com Deus é ter um estilo de vida diferenciado. As pessoas pensam que a caminhada com Deus são momentos de montanha. As pessoas pensam que caminhada com Deus são momentos de monte. Eu vou ser bem claro aqui. As pessoas pensam que andar com Deus é ter momentos no monte. Não é. Andar com Deus não é ter momentos de montanha. Andar com Deus é ter uma vida com Ele em todos os momentos. Lá no monte é tudo maravilhoso. E, de fato, a presença de Deus é manifesta. E as pessoas saem lá muito felizes. Mas isso não é andar com Deus. Andar com Deus é mesmo quando você não sente a presença dEle, você saber que Ele está lá com você. Você pode dizer amém? Eu não senti nenhum arrupio, eu não falei em línguas estranhas, mas Deus está aqui. Eu creio. Né? Eu quero falar para vocês isso, e isso me é muito doído, porque muitas vezes os irmãos, eles acabam pegando as experiências e transformando as experiências em caminhada com Deus, e a minha experiência com Deus não demonstra de forma nenhuma que eu estou andando com Ele. Eu posso dizer na Bíblia aqui, tantos homens que viveram experiências extraordinárias, e mesmo assim não estavam caminhando com o Senhor. O Judas viu todos os milagres de Cristo. Ninguém aqui, pode ser que a partir de hoje viva, mas até hoje eu acredito que ninguém aqui viveu ou testemunhou os milagres que o Judas testemunhou. O Judas testemunhou o milagre daquela mulher do fluxo de sangue. O Judas testemunhou o milagre dos 10 leprosos. O Judas testemunhou o milagre da multiplicação. O Judas testemunhou Jesus andando sobre o mar. O Judas testemunhou Jesus curando o cego de nascença. O Judas via tudo de perto, reconhecia tudo de perto. Ele estava ali, mas não estava andando com Cristo. O Judas estava mais interessado no dinheiro, que as mulheres ricas investiam no ministério de Cristo. Muito mais interessado no dinheiro do que interessado em Cristo. É a Bíblia que diz isso. Então, o Judas viveu até momentos de grande experiência com Deus, mas o estilo de vida dele denunciava que ele não andava com Cristo. Porque andar com o Senhor é ter um estilo de vida e não só viver momentos. Eu posso ouvir um amém? Aí, aqui na nossa igreja, a maioria já foi para o encontro com Deus. E viveu experiências. Meu irmão, eu olho para vocês e eu lembro dos testemunhos de um por um. Vocês sabem por que eu sempre pergunto, quando a turma vai para o encontro com Deus, como foi seu encontro com Deus? Vocês já perceberam que eu pergunto? Vocês pensam que eu esqueço, é? Esqueço não. Está registrado no HD. E é cada experiência de gente que rodou, pulou, se deitou, chorou, morreu, ressuscitou. É tanta coisa. Mas assim, a duração de tudo isso é muito curta. Não que as experiências não sejam válidas, por favor, eu não estou dizendo isso. Pelo contrário, eu quero ter ainda experiências mais profundas com o Senhor. Agora que o meu estilo de vida, ele é muito mais superior às experiências que eu tenho. Não se contente com as experiências, com os seminários. Não se contente com os momentos de oração. O Senhor quer mais de você. Rapaz, eu fico pensando assim, cada coisa que a gente já participou aqui, que a gente já viveu na igreja, e parece que tem uns irmãos que às vezes precisa de uma injeção dessa.
E vai fracando a bateria, fracando, e o cara vai se distanciando. Aí tem uma experiência dessa, a bateria enche de novo, aí ele caminha mais 6 meses, pisando em brasa, sacudindo, arrotando língua estranha, aquele negócio maravilhoso, mas depois a bateria vai fracando, aí tem que ter outro depois, porque senão morre na fé. Isso não é andar com Deus. São boas as experiências, são válidas, e eu testifico que muitas delas são obras das mãos de Deus. Agora, essas experiências em si, esses seminários, esses encontros, esses momentos de monte, eles não são suficientes para nos manter andando com o Senhor. Entenda isso. Não é o acúmulo de experiência que você tem, não é o acúmulo de leitura de Bíblia que você tem, que vai lhe dar uma vida caminhando com Deus. É o seu estilo de vida. E quando eu falo isso, eu me alegro muito, mas me alegro de verdade. Eu já contei para vocês, uma vez, um tempo atrás, eu fiz uma cirurgia no Recife, uma cirurgia no olho, na vista, e por conta dessa cirurgia, eu fiquei quase 48 horas sem enxergar. Eu fiz essa cirurgia 2 vezes, e por conta disso eu não conseguia enxergar. Eu não via, a visão ia voltando aos poucos, né? A visão ia voltando aos poucos. E nenhum desses dias, eu me lembro que eu estava no Altino Ventura, em Recife, e uma enfermeira foi quem me tirou do quarto que eu estava e me levou para o outro quarto. Me tirou de lá, de uma sala especial, um pós-operatório, que fica lá, é mais perto para os médicos agirem numa necessidade, e me levou depois para uma sala, para um outro quarto. E ela me levou pegando pela mão. E ela foi me guiando, me colocou lá na cama e me dava comida. E quando foi no outro dia eu me recuperei, ainda não estava enxergando, via só uns vultos, mas tinha que sair do hospital. E ela disse, infelizmente eu tenho que tirar o senhor. E ela me ajudou e nós saímos descendo as escadas. E quando ela me colocou na porta do Altino Ventura, ela disse, moço, eu posso lhe perguntar uma coisa? Eu disse, pode, senhora, pode. Ela disse, você é servo do Deus Altíssimo, não é? E eu falei, eu sou servo do Senhor. Ela, aleluia. Aí me abraçou, colocou um dinheiro no meu bolso para me pegar o táxi e disse assim, eu sabia, porque você não reclamou em nada aqui. Porque por todo o processo que você passou, você não reclamou. E as pessoas reclamam muito quando passam pela cirurgia que você passou. E você em momento nenhum reclamou. Eu sabia que você era servo do Deus Altíssimo. E eu fiquei lá assim, sem entender nada. Fiquei do lado de fora, na porta do hospital, sem enxergar, com medo de pegar o táxi e o cara me deixar em outro lugar. E eu disse, meu Deus, e até que os meninos foram e me pegaram lá na frente do hospital. As pessoas que tinham ido me buscar. E como eu fiquei feliz naquele dia, porque sem eu ter dito palavra alguma do Evangelho, sem eu ter dito em momento nenhum que era cristão, sem eu ter tocado a buzina em momento algum naquele lugar, porque passei por um período de anestesia, quase 10 horas, depois passei por um período sem enxergar, mais de 24 horas sem enxergar, e eu não podia falar, e eram tantas restrições que o médico dava, e eu lá quietinho na minha, e aquela mulher reconheceu que eu era servo do Senhor, simplesmente porque não havia reclamado. O seu estilo de vida denuncia se você está andando com Deus. O seu estilo de vida mostra se você é como Enoque, aquele que caminhou com o Senhor, ou se não. Em segundo lugar, eu quero lhe falar que andar com Deus é seguir o caminho de Deus. Você pode dizer amém? Temos que lembrar que o caminho de Deus necessariamente não é o nosso caminho. Quem quer aqui pegar a cruz? Ninguém. Vamos pegar a cruz, não é coisa fácil, não. Mas o caminho de Deus muitas vezes tem uma cruz na nossa frente. Nós estamos tão acostumados com o capitalismo, com o bem-estar. E quando nós olhamos para a Escritura, será que Deus não amava o Pedro? O Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Será que Deus não amava o Tiago? O Tiago foi morto a fio da espada.
Será que Deus não amava tantos e tantos servos deles que foram duramente castigados pelo simples fato de professarem a fé em Cristo? Amava, amava, mas eles escolheram andar no caminho de Deus e não no caminho deles próprios. Eles escolheram andar no caminho que o Senhor tinha traçado para as suas vidas. E como é difícil andar no caminho que Deus escolheu. Como é difícil estar na estrada que o Senhor disse, vá por ela. E nós esquecemos da Escritura. Muitas vezes não lemos ela. Porque Cristo já disse que a porta do mundo, ela é larga. Será que você não prestou atenção ainda nisso? Ela é larga, já que a porta que conduz aos céus, ela é estreita. Aí quando nós mudamos de prédio a primeira vez, uma porta larga lá nas lajes, aí o pastor Domício chegou, olhou tudo e disse, eu gostei de tudo aqui, varão, menos dessa porta. Aí eu disse, por quê, pastor Domício? Ela é larga e para entrar no céu é bem estreitinho. Estava pregando, lembrei do pastor Domício agora, meu pai na fé. Eu quero lhe dizer isso, sabe? Muitas vezes a gente está entendendo que a caminhada cristã, o caminho é pavimentado. Às vezes a gente está pensando que a vida cristã, os caminhos que Deus não ia escolher isso para mim. Deus não ia permitir isso para a minha vida. Filho, em vez de estar decidindo qual é ou qual não é o caminho de Deus, é muito melhor caminhar no caminho que Ele escolheu. É só isso. Em vez de estar julgando se é de Deus ou se não é de Deus o caminho, é simplesmente melhor viver. E eu não estou aqui exaltando o sofrimento, nem a dor. Eu não estou dizendo que para ser cristão tem que morrer crucificado de cabeça para baixo, nem cortado a espada. Eu estou dizendo que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Eu estou dizendo para você que o caminho de Deus, aleluia, você nunca leu, mas está escrito. João, capítulo 14. Eu sou... Hã? Irmã Linda, você está lendo a Bíblia, mulher, que bênção. Vamos lá, todo mundo. Jesus disse, eu sou. Vocês estão entendendo qual foi o caminho que Jesus escolheu, que Deus escolheu para você andar? O caminho de Deus não é o seu. Você tem um caminho. Você tem um caminho. Mas você tem que escolher andar, você tem que escolher caminhar pelo caminho que o Senhor escolheu para a sua vida. Quem anda com Deus, nega os seus próprios caminhos. Irmãos, quando eu fui enviado para cá, para Ibimirim, foi tão difícil no começo. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia como foi difícil. Dia 16 de fevereiro do ano de 2006, o pastor Domício me deixou aqui, com 2 caixas de livro e uma bolsa. A igreja era lá nas Lajes. A igreja era enorme, tinha 4 pessoas. E ele me deixou lá. E pegou e disse, agora fique de joelho, em nome de Jesus, do Pai, do Espírito Santo, está abençoado. Você agora é o líder daqui, que Deus abençoe. E foi embora. E eu todo feliz. Quando o pastor Domício foi embora, foi que eu lembrei que eu não tinha cama, não tinha colchão, não tinha fogão. Eu não tinha nada, eu fiquei sentado lá olhando, era um quarto, atrás da igreja, atrás do púlpito, tinha um quarto. E eu fiquei nesse quarto. E entrou eu e Gerardo lá, eu sentei no batente, fiquei olhando, e Gerardo do outro lado, na porta, olhava para mim, olhava para dentro. Dizia, agora pensa que você encontrou um negócio bom para fazer. Você agora, mas fica tranquilo. Fui lá para a casa de Gerardo, passei 15 dias na casa de Gerardo. Depois começamos me emprestaram, Cristina me emprestou uma cama, Gerardo me deu um bujão. Irmão, sabe, com uma série de dificuldades, mas com a certeza que tinha escolhido caminhar no caminho de Deus e não no meu próprio caminho. Eu lembro-me que naquela época, o pastor Alberto Jorge, secretário executivo da convenção, ligou para mim e disse, filho, eu vou tirar você de Ibimirim, vou levar você
para o Mato Grosso. Lá estão precisando de um obreiro, assim como você, eu vou levar você para lá. Não, pastor Alberto Jorge, eu vou ficar aqui mesmo. Disse, tu é doido, não pode. Tu está aí sozinho, eu vou te ajudar. Não, pastor Alberto Jorge, esse é o lugar. Às vezes, nós chegamos nas encruzilhadas da vida, nos lugares de tomar as decisões. Uma encruzilhada é isso. Poxa, você está de um lado aqui, mas tem 3 opções de caminho para você seguir. E nesses momentos, nessas encruzilhadas da vida, você tem que permitir com que Deus aponte qual foi o caminho que Ele escolheu para a sua vida. Nesses momentos que você não sabe para onde ir, em vez de simplesmente tomar a decisão de para onde ir, é melhor tomar a decisão de caminhar no caminho de Deus. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Encruzilhada, tem 3 caminhos. Eu posso ir para cá, eu posso ir para esse lado, eu posso ir para frente e agora. Esse caminho aqui, ó, parece que não tem buraco não. Eu vou nesse aqui que não tem buraco. Em vez de procurar o caminho que não tem buraco, é melhor procurar o caminho que Deus escolheu. Aleluia. Deixa eu te dizer, Abraão teve que fazer uma escolha dessa. Abraão disse para o Ló, escolha para onde você quer ir, meu sobrinho. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nós não podemos viver brigando. Para o lado que você for, eu vou para o outro lado para criarmos nossas cabras. E Ló olhou para um lado, Campina do Jordão. Olhou para o outro, deserto. Você tinha escolhido qual? Esse menino devia estar nessa lista. É filho de Maciel mesmo. Ei, Campina do Jordão, deserto. Qualquer pessoa, em sã consciência, escolhia Campina do Jordão. Qualquer pessoa em sã consciência escolhia um lugar que tivesse pasto e água para ficar com suas cabras. Ló escolheu a Campina do Jordão. Sabe o que acontece? Toda aquela campina foi destruída por uma saraiva de fogo que Deus mandou do céu. E o Abraão prosperou no deserto. Quando você escolhe o caminho de Deus, mesmo estando no deserto, você vai prosperar. Ô, irmão, que glória a Deus fez, misericórdia. Deixei, você não vai prosperar, não. Misericórdia. Parece que você está querendo ir para as Campinas do Jordão, é? Parece que está querendo um lugar verdejante. Lugar verdejante não é bom, não. O lugar bom para mim e para a sua vida é andar nos caminhos que Deus escolheu, e não nos caminhos que nós escolhemos. E não na estrada que nós pavimentamos, mas na estrada que Deus pavimentou para as nossas vidas. É isso. E isso às vezes soa tão bonito, soa tão romântico, mas não é romântico não, viu? Abraão no deserto teve que cavar muito poço para dar comida para os seus animais. Não é romântico não, mas estando no caminho de Deus, haverá alegria para as nossas vidas. Haverá prosperidade verdadeira para as nossas vidas. Quando eu vim para a igreja, tinha só 4 pessoas, porque alguns que estavam na igreja naquela época saíram, porque eu era novo, eu tinha 21 anos, e eu ia pastorear pessoas com 40, 60 anos. E teve um que disse assim, eu vou embora, não vou ser pastoreado por um menino, eu vou embora. E foi. E ficava do outro lado da rua, sabe, sentado lá do outro lado da rua, e as más línguas, sempre tem quem escuta as conversas e vem contar, né? Diz que ele ficava sentado lá do outro lado e dizia assim, olha, estou esperando as portas fecharem. Essas portas vão fechar. Não tem mais quem dizime. Eu era um dos únicos, só tinha 2 dizimistas. Só ficou um dizimista lá. Essas portas vão fechar. Queridos, para a glória de Deus, essas portas nunca fecharam. Essas portas nunca fecharam. E essas portas não vão fechar. Porque esse foi o caminho que Deus escolheu para as nossas vidas. Foi isso. Eu escolhi andar no caminho de Deus. Pago o preço por isso. Mas sou feliz, sou próspero. Eu quero lhe intimar a isso. Eu quero lhe intimar a andar nos caminhos de Deus. Eu quero lhe intimar a andar nos caminhos que Deus escolheu e não nos caminhos que você escolheu para a sua vida. Ao andar com Deus, eu anotei aqui. Ao andar com Deus, precisamos nos lembrar
senhor sabe. Mas está dizendo que meu microfone está descarregando. Eu acho que ele está querendo atrapalhar. Meu irmão, bicho, que eficiência. Parabéns, hein? Andar com Deus, perdoe. Ao andar com Deus, precisamos nos lembrar de que nem sempre podemos levar conosco algumas coisas. Alguns amigos, alguns costumes. Jesus, quando escolheu os 70 discípulos, preste atenção nisso. Isso aqui é crucial para a sua vida. Jesus, quando escolheu os 70 discípulos, os encaminhou para as cidades, ele disse: vão, pregue o evangelho, mas não leve nada. Não leve alfoge. Não leve mais ninguém. É para ir de 2 em 2. Aí teve um que disse: Jesus, a gente pode ir em grupo de 4. Jesus disse: não, é de 2 em 2. Vão. Sabe, no caminho que o Senhor escolhe para as nossas vidas, vai ter que acontecer. Nós temos que deixar de lado algumas coisas. Não tem como andar no caminho de Deus e andar com a sacola cheia de coisa. Quem escolhe andar no caminho de Deus tem que se livrar. Tem pessoas, tem situações que não cabem dentro do propósito que Deus escolheu para a sua vida. Uau! Tem situações e tem coisas que não cabem dentro do propósito que Deus escolheu para a sua vida. Para que você viva o propósito de Deus, você vai ter que se livrar daquele amiguinho ou daquela amiguinha que não escolheu andar no caminho que o Senhor escolheu. Já pensou? Isso a Bíblia chama de julgo desigual. Isso a Bíblia chama de julgo desigual. Para andar na estrada que Deus escolheu, eu tenho que andar com quem Deus escolheu para andar comigo. Quem está debaixo do mesmo comando. E eu quero encerrar esse sermão. Em último lugar, para andar com Deus, devemos andar no ritmo de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: ei, você tem que andar no ritmo de Deus. Misericórdia, não escutei não. Vai, diz aí. Você já tentou frear a Deus? Ei, Deus, o Senhor está rápido demais, pare aí um pouco. Já? Às vezes a gente tenta. Você já tentou adiantar a Deus? Às vezes a gente tenta. E eu quero lhe dizer essa noite, filho, para andar com Deus, o ritmo não é o seu, o ritmo é o ritmo que Deus escolheu. Você não anda com Deus no ritmo que você escolhe, mas você anda com Deus no ritmo que Ele escolheu. Quando eu estou dirigindo o carro, em alguns momentos eu entendo que o carro tem que ir a 30 km por hora. Eu baixo a velocidade, ele vai a 30 km por hora. E todo mundo que vai dentro do carro comigo é obrigado a ir a 30 km por hora. Você está entendendo agora? Chegou na tua memória? Quando eu entendo que o carro precisa andar mais rápido, eu acelero. E esse carro chega a 100 km por hora. E todos os que estão dentro do carro comigo vão a 100 km por hora. Você não tem um ritmo próprio. Se quem dirige sua vida é Deus, você tem que andar no ritmo que Deus escolheu para a sua vida. Deus não se atrasa. Anote na sua agenda, Deus não se atrasa, mas Deus também não se adianta. Tem muito crente pensando que Deus está atrasado, que a bênção está demorando, que a resposta está demorando. Não está demorando, está dentro do tempo de Deus. Agora, filho, do mesmo jeito que ele não se atrasa, como falei já, ele também não vai se adiantar. Não adianta, você pode pular, gritar, você pode fazer o que quiser. Deus tem um tempo próprio. E a Bíblia já diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não tem como mudar o tempo de Deus. Não tem como mudar o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Então, quem anda com Deus tem que andar no tempo que Deus escolheu. Quando eu estou dirigindo, as pessoas andam na frequência, na velocidade, no ritmo que eu imprimo. Por mais que elas queiram ir mais devagar, a gente foi para Petrolina esses dias, né? E Jean, na cadeirinha lá atrás, ele disse: ei, papai, o senhor está ligeiro demais. Ei, papai, está rápido demais, papai, está muito radical, diminua aí. Para mim estava normal, 100 km por hora, tá tranquilo, é o que eu estou acostumado. Mas para Jean estava rápido demais, mas sabe,
Em alguns momentos eu diminui. Eu digo, vai que é Deus que está mandando, eu vou diminuir aí, vou parar um pouquinho. Mas na maioria das vezes, Jean andou no meu ritmo. Jeane andou no meu ritmo. Deixe Deus definir o ritmo que a sua vida anda. Deixe Deus definir o ritmo que a sua vida anda. Veja, eu quero trazer à memória para você isso. Quando eu vim para cá, para Ibimirim, eu não vim no ritmo dos homens. Eu assumi essa igreja com 21 anos. Eu não vim para cá no ritmo dos homens. Os homens diziam que não, era incapaz, era impossível. Não me consagraram por conta da minha idade. Mas eu não vim no ritmo dos homens, eu vim no ritmo de Deus. E é nesse mesmo ritmo que eu fico até hoje. E é nesse mesmo ritmo, se o Senhor quiser me levar para outro lugar. Se o Senhor quiser me levar para a glória, se chegou o meu dia de partir, fiquem tranquilos, foi no tempo de Deus. Covid-19 não tem condições de me matar. Eu estou debaixo do ritmo de Deus. Não adianta. Foi a Covid-19, como eu falei para vocês, eu fui orar pelo pastor Domício, e orei por ele, e a gente, naquela fé, e estávamos orando, e quando eu ia saindo daquela sala, ele disse para mim, filho, fica tranquilo, minha vida está nas mãos do mestre. Uma voz muito ofegante, mas minha vida está nas mãos do mestre. O pastor Domício, na morte dele, me ensinou talvez a maior lição da minha vida. A minha vida não, ele não disse isso, mas as palavras dele disseram. A minha vida não está na mão dos médicos. A minha vida não está no respirador. A minha vida não está nas mãos do Covid-19. A minha vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Isso é ter compreensão que você anda no ritmo de Deus. E eu quero andar nesse ritmo sempre. Esse mesmo Deus que me trouxe para Ibimirim. Quando Ele me tirar daqui, seja para a glória, ou seja para outro lugar, vai ser debaixo do seu tempo também. Vai ser debaixo do seu tempo, do seu ritmo. E até quem não gosta de mim, não é, Vânia? Vai sentir tanta falta. Meu pastor, cadê ele? Meu Deus. Eita, Vânia, eu vejo tanto tu chorando, sentindo falta. Mas fica tranquilo. Quando Jesus partiu, ele deixou o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo. Deus nunca deixa a sua igreja desamparada. Deus nunca deixa a sua igreja desamparada. Nunca.